Crianças, temos mais uma história para vocês hoje e vamos chamar a Rosinha. A Rosinha sempre está presente. Hoje nós estamos no sítio, né? Estamos aqui vendo a natureza, olha só que linda. Então vamos chamar a Rosinha para poder participar também, né? Muito bem. Olá, crianças! Viu, crianças? Rosinha também veio para curtir a natureza com a tia Keila, né? Descansar um pouquinho. É mesmo, vamos descansar um pouquinho. Mas agora é hora de cantar. Isso, vamos cantar. Qual é o mesmo cântico que a gente cantou da última vez? Ah, ninguém deve se esquecer. Isso mesmo, então vamos cantar? Agora você vai cantar sozinha, tá bom, Rosinha? Tá bom. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Muito bem, Rosinha, você aprendeu. Será que as crianças também aprenderam esse cântico? Um cântico muito bonito, né? Que fala de obedecer. E a Bíblia nos fala um versículo muito importante que diz que é melhor obedecer do que sacrifícios. É melhor obedecer do que fazer qualquer outro sacrifício. Não é? É melhor obedecer a Deus. Não é, Rosinha? É melhor obedecer. Eu obedeço. Isso mesmo, Rosinha é obediente. E você, criança, é obediente? Vamos ver hoje que história nós vamos contar? É mesmo, tia Keila, tem história hoje. Tem sim, e é a história de um menininho. Vamos lá então contar? Você vai ficar quietinha? Eu vou. Quietinhos, hein, crianças, para a hora da história. Muito bem. Crianças, a história de hoje é sobre um menino chamado Pedrinho. E a história é a mudança de Pedro. Pedro era um menino muito levado. A mamãe já estava preocupada com Pedro, porque o Pedro não gostava de obedecer. Quando a mamãe falava, Pedro, vai lá arrumar o seu quarto está todo bagunçado. Pedro não ia. Ele chegava da escola, deixava as coisas tudo jogado, o sapato de um lado, a meia do outro, o uniforme para lá e os livros tudo jogado. Pedro não gostava de obedecer. Mas um dia, sabe, o tio do Pedro passou lá na casa dele com um caminhão lotado de crianças e eles iam para o rio, tomar banho no rio. E Pedro amava tomar banho no rio. Mas nesse dia a mamãe estava passando muito mal e a mamãe falou assim, Pedro, você não vai, porque eu não estou bem, eu estou passando mal e hoje você vai ficar aqui porque eu vou precisar de você. Mas Pedro ficou com tanta raiva, que saiu chutando tudo que tinha pela frente, sabe? Ele pegou a rosa e despetalou a rosa todinha. Ele pisou no rabo do gato. Ele saiu muito bravo, porque ele não podia ir junto com as crianças tomar banho no rio, porque a mamãe precisava dele, sabe? E ele então saiu, nem deu assunto para a mamãe e foi se deitar embaixo de um pé de manga. E quando ele estava lá deitado embaixo daquele pé de manga, de repente ele começou a sentir uma coisa estranha, sabe? E ele então começou a ver uma plantinha saindo de dentro da terra e começando a brotar. E aquela plantinha foi crescendo. E lá de dentro daquela plantinha, sabe? Ele viu um negócio estranho. Tinha uma casquinha, sabe? E de dentro dele tinha tipo uma minhoca, alguma coisa assim, que fazia assim para ele, ó. Fazia assim para ele. E ele então chegou bem perto e, curioso, foi ver o que era. Quando ele estava bem perto, aquela plantinha, ó, engoliu ele. E Pedro estava lá dentro, sabe, sufocado, sem ar, sabe, agoniado, porque ele estava preso dentro daquela plantinha. E agora, o que ele ia fazer, gente? Como que ele ia sair lá de dentro agora, sabe? E ele então, sabe, lá dentro daquela plantinha, sufocado, sem ar, ele
lembrou que a mamãe tinha dito: Pedro, sempre que te acontecer alguma coisa, lembra que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Era um versículo que ele tinha que ter sempre na mente quando acontecesse alguma coisa. A mamãe disse para ele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pedro lembrou desse versículo naquela hora que ele estava ali, sem ar, sufocado, gritando, mas ninguém podia ouvir, porque aquela plantinha foi descendo para dentro da terra com Pedro. E Pedro ficou desesperado. E ele lembrou. E ele então gritou: "Ó Senhor, salva-me!" E quando ele gritou isso, o que aconteceu? Pedro acordou. Na verdade, Pedro foi lá para debaixo daquele pé de manga e começou a dormir. E ele teve um sonho, porque a gente não conhece plantinha nenhuma que engole a gente, não é mesmo? Mas ele sonhou que aquela plantinha, sabe, que era um pé de amendoim, tinha engolido ele. Sabe, aquela casquinha do amendoim tinha engolido ele e ele ficou preso lá dentro. E ele estava indo para debaixo da terra e ninguém ouvia ele. E ele então se levantou e viu que ele tinha sonhado e de repente ele se arrependeu do que ele tinha feito com a mamãe dele. Ele voltou para casa. A mamãe estava dormindo porque a mamãe não estava bem. E aí então o que ele fez? Ele foi lá para a cozinha, fez um chá maravilhoso para a mamãe, colocou numa bela xícara e veio trazer para a mamãe na cama. Olha aí, sabe, Pedro teve uma mudança na sua vida, porque ele passou um grande aperto, não é mesmo, crianças? Talvez você também seja uma criança desobediente, uma criança também que não ouve o que a mamãe diz, não é mesmo? Mas nós precisamos ouvir, porque nós devemos obedecer e honrar os nossos pais, assim diz a Bíblia. E devemos cuidar da nossa mamãe e do nosso papai. E Pedro veio, trouxe aquela xícara de chá para a mamãe, e a mamãe até estranhou quando acordou. Pedro, o que você está fazendo aqui, Pedro? O que é isso? Pedro, mamãe, eu trouxe um chá maravilhoso para você. Eu quero que você melhore logo, porque eu tive um sonho muito ruim. E contou toda a história para ela do que tinha acontecido. A mamãe abraçou o Pedro, a mamãe beijou o Pedro. E dali para frente, sabe, aquele menino que era muito respondão, desobediente, nunca mais foi o mesmo. Por quê? Por causa daquele sonho que ele teve. E ele teve a sua vida transformada. E agora ele era um novo menino. Sabe, você também pode ser uma nova criança. Você também pode se arrepender do que você faz. Porque a Bíblia fala que nós já nascemos pecadores. E nós precisamos de Jesus para tirar o nosso pecado. É o único recurso que nós temos para a nossa vida. Só Jesus pode apagar, deletar o nosso pecado para sempre, quando nós aceitamos Jesus como Salvador. E a nossa vida é transformada, sabe? Pedrinho agora era um menino obediente, era um menino que ouvia a mamãe, era um menino calmo, ele não ficava mais bravo quando a mamãe brigava com ele, não é? Então você também pode ter a sua vida transformada, criança. Você que está aí me ouvindo agora, tia Keila está falando isso para você hoje, que obedecer é melhor. Melhor é obedecer. Então vamos cantar o cântico mais uma vez com a Rosinha? Vamos lá? Rosinha, vem cá, vamos cantar o cântico mais uma vez, né, Rosinha? Vamos lá? Vamos! Vamos cantar mais uma vez! Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Então vamos fazer os gestos agora. Vamos lá, nós todo mundo, os pequenininhos também. Vamos lá? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Muito bem! Aprenderam os gestos? Vamos mais uma vez? Ninguém deve se esquecer
do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Muito bem, crianças! Esta foi a história de hoje, essa historinha do Pedrinho, né? E essa história é muito bonita, porque fala da mudança de Pedro. Pedro agora era obediente. Então, vale a pena obedecer, não é mesmo? Né, Rosinha? Vale a pena ser obedientes. Tá bom, crianças? Então, até a próxima vez. Tchau, crianças. Beijos. Joga beijo, Rosinha. Beijos. Beijos. Tchau, crianças.